Bom dia a todas, queridas irmãs, que a graça e a paz seja com cada uma das irmãs. Hoje estamos juntas para estudarmos mais um tópico da nossa lição e hoje vamos estudar o quarto tópico da quarta-feira, que tem como título Pronto para a Ação. Vamos à pergunta da letra A. Observe a clara comunhão entre Cristo e Ananias e explique por que cada crente pode ser animado por ela. Eu vou ler o texto que se encontra em Atos, capítulo 9, verso 10 ao 16. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, vemos aqui no texto de Atos e que que Ananias era um homem que tinha comunhão com Cristo. E isso nos inspira a buscarmos também a termos uma comunhão profunda com o Senhor, a buscarmos a ter a nossa própria experiência, a irmos aos pés do Senhor, em oração, em comunhão, para que possamos, cada um de nós, termos a nossa própria experiência. Vamos à pergunta da letra B. Descreva o modo efetuoso e temente a Deus com que Ananias e a igreja de Damasco atenderam a Saulo, agora chamado de Paulo, como um novo crente. Eu vou ler o texto de Atos, capítulo 9, verso 17 ao 19. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então vemos que Ananias, ele teve um chamado, Deus pediu que ele fosse até a casa de Saulo, e Ananias, com amor e em obediência à palavra de Deus, em obediência a Deus, Ananias foi e fez o que o Senhor pediu que ele fizesse. Assim, minhas queridas irmãs, devemos também ser nós, Deus tem um chamado para cada uma de nós neste dia. E Deus pede que façamos a sua vontade, que façamos a sua vontade com amor, com dedicação e obedecemos a sua santa palavra. Vamos à pergunta da letra C. Descreva os passos de Paulo após o batismo e as provações que enfrentou. Eu vou ler o texto que se encontra em Atos, capítulo 9, verso 20 ao 25. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Então, vemos que Paulo, quando ele foi batizado, depois Paulo saiu a pregar nas sinagogas, e ele pregava que Jesus era o Filho de Deus, e que Paulo também enfrentou muitas perseguições. Paulo teve muitas lutas, e uma delas foi quando ele estava em Damasco, e os gregos procuravam matar Paulo. Eles procuravam tirar a vida de Paulo. Então, a gente vê que Paulo ele foi perseguido. Antes, Paulo era um perseguidor da igreja cristã, mas depois do seu convertimento, depois que Paulo foi convertido, ele passou a ser perseguido e teve muitas provações. Assim também somos todo aquele que decide seguir a Jesus, de obedecer a sua palavra, ele também vai ser perseguido, vai ter provações, mas devemos ficar firme em Jesus e sermos fiéis até a morte. Vamos à pergunta da letra D. Por que Paulo foi para o deserto? Eu vou ler o texto de Salmos 119, verso 10. De todo o meu coração te busquei. Então, vemos aqui no texto de Salmos
que Paulo ele foi ao deserto para ter uma profunda comunhão com Deus, buscar mais ao Senhor. Então, minhas queridas irmãs, que nesse dia possamos ir aos pés do Senhor e buscarmos ao Senhor para que possamos ter mais profunda comunhão com Ele e assim andar em seus caminhos, obedecer sua santa palavra e obedecer ao Senhor para que possamos alcançar a vida eterna. Que Deus abençoe a todas e tenha um ótimo dia.